Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Essa é a pergunta que hoje Jesus está fazendo para nós. Vamos tirar o nome do Simão, colocar o nosso, cada um de nós. Essa é a pergunta que Jesus está fazendo para você e para mim hoje. Não é mais do que as pessoas aí no mundo? E que amor é esse? A gente precisa perguntar também que amor é esse que Jesus está falando. Porque nós estamos às vésperas de Pentecostes. O que aconteceu, em Pentecostes? Esse grande derramamento do Espírito Santo. Depois, São Paulo ele vai dizer lá na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi. Então esse amor que Jesus fala aqui, que é mais do que estes, não é só o nosso amor humano. É o amor, o nosso amor humano, mas um amor que é transformado, elevado, purificado pela graça, esse derramamento do Espírito. Porque só é possível a gente amar a Deus do jeito que Ele deseja pela ação do Espírito Santo em nós. Quando nós colaboramos com esse amor e deixamos que esse amor de fato seja aquilo que vai nos transformando, nos conduzindo. Tanto quando termina o Evangelho, o que Jesus diz para o Pedro? Quando tu eras jovem, tu fazias o que tu querias. Isso que ele diz, te cingias e ia para onde? Depois não mais. Vai ter um amor maior que vai te mover. Ele vai, o Pedro que havia negado Jesus e tal, agora ele vai dar a sua vida. E o que vai estar no coração do Pedro? Justamente esse amor que Jesus fala aqui, aonde ele vai amar mais do que os outros. Ele vai dar a sua vida pregado na cruz. Um amor maior do que esse. E de fato, meus irmãos, o nosso grande testemunho no mundo, a nossa fé em Cristo Jesus, justamente é esse amor maior, esse amor diferente, esse amor que cala nos corações e que é capaz de realmente calar os corações, calar a humanidade. Então Deus vai conquistando o mundo. Então, claro, é a nossa fé, claro, em primeiro lugar, que abre a porta para esse amor, mas essa fé que vai agindo no mundo pelo um testemunho profundo do amor de Cristo pela humanidade, através das nossas atitudes e dos nossos gestos. Então, vai convertendo o coração pelo amor testemunhado. Quantas pessoas se converteram diante de um testemunho de um mártir? Tem uma história que, se não me engano, se deu no Japão. Então, na época da perseguição religiosa no Japão, com os cristãos, uns cristãos que eu acho que eram do exército japonês que se converteram, algo assim, e eles fizeram assim, botaram uma tortura realmente. Era inverno e o lago estava congelado, muito frio, e do outro lado desse lago tinha era uma água quente, Então eles mandaram, eles entrarem no lago, não sei se é o número certo, não me lembro. E eles entraram, os soldados estavam lá todos dentro
e rezando, iriam morrer todos congelados. E aí aquilo tocou, aí um deles, um dos cristãos que estava ali, apostatou na hora. Ele saiu da água e se atirou no lago quente. E cara, acabou morrendo, porque saiu do gelo para o calor e acabou morrendo. E quando esse saiu, um dos soldados que estava ali guardando, o que ele faz? Ele tira suas roupas de soldado e entra no lugar daquele que saiu. E morre mártir. Em Auschwitz, naquele campo de concentração nazista na Polônia, tem lá um testemunho profundo de o Kolbe, Maximiliano Kolbe. Ele deu a vida para salvar uma pessoa. E hoje, na cela onde ele morreu, tem um círio pascal. Então, é esse amor, meus irmãos, que nós fazemos. Esse amor é que é o amor maior, que é o nosso grande testemunho da nossa fé em Cristo Jesus. Então nós fazemos, é a nossa fé que nos move, mas essa fé que me une a Cristo, faz eu reconhecer Ele como Senhor, Salvador, crer na igreja, crer em tudo que Ele ensina. Mas essa fé não pode apenas ficar no crer apenas, ela se traduz nesse testemunho desse amor de Cristo, que se dá nos mandamentos, na misericórdia, no testemunho maior que se dá para o mundo. Então hoje o Pedro como primeiro, ele dá, primeiro Papa, aquele que está à frente da igreja, ele dá esse grande testemunho. Então, os irmãos, vamos guardar essa pergunta no nosso coração. Hoje Jesus pergunta para nós isso. Então vamos viver bem esse tempo de Pentecostes e pedir de fato que o Espírito Santo venha fortalecer, derramar o seu amor no meu coração, mas não para eu ficar sentindo coisas apenas. E que eu sempre me lembro do Padre Arnaldo falando disso. Muitas vezes a pessoa ficava dizendo: sinto muita paz. Mas é a vida. E em casa, como é que é? Como é que é com os filhos? Como é que é com o marido? Como é que é a esposa? E no trabalho? Como é que é? Tem que ter cuidado, gente, porque a nossa fé, de fato, se traduz na vida. O paganismo é que faz essas coisas. Faz uma coisinha ali, faz um trabalhinho lá para resolver suas coisas. E aí não muda nada. Entende? Agora eu pago uma coisa aqui, faço uma coisa aqui, consigo não sei o que, compro não sei o que, faço uma coisinha ali, boto uma cachaçinha ali, boto um milhozinho ali, e aí tudo se resolve. Para nós não é assim. Não tem negócio com Deus. A gente oferece a nossa vida a Ele. Ele ofereceu a sua vida por nós, nós oferecemos a Ele. Então a nossa vida se traduz, a nossa fé em Cristo, claro, isso é ao longo de toda a nossa vida, não é de um dia para o outro que isso acontece. É uma luta. A gente precisa dar conta de que justamente o que Jesus chamou a atenção do Pedro, qual foi o fundamento de todo o apostolado do Pedro? Amar Jesus. Antes de ele apacentar as ovelhas, que era a sua missão, ele precisa amar Jesus mais do que os outros. Senão tudo vai se perder. Então, meus irmãos, veja, é um grande chamado que Deus está nos fazendo hoje. E ao final
do Evangelho tem essa pequena frase, esse pequeno convite, que ela sintetiza toda a nossa vida, aquilo que devemos fazer na nossa vida, aquilo que Jesus, aquele grande convite que Ele nos faz, que é: segue-me. Então nós olhamos para Ele, né? E o seguimos. Vamos pedir a Deus a graça desse verdadeiro Pentecostes, como transformou a vida dos apóstolos. Gente, transformou não só porque eles começaram a louvar em línguas, não foi só por isso, porque a partir daquele momento eles saíram, eles estavam fechados com medo, e a partir daquele momento se abriu a porta, o Pedro começou a pregar, os milagres começaram a acontecer, mas as perseguições também. E a gente vê qual é a diferença do Pedro, né? O Pedro, a gente vê naquele Pedro depois de Pentecostes, né? A diferença do Pedro. Ele conversando com o Sinédrio que tinha mandado matar Jesus. Ele diz: olha, vocês mataram. E esse homem que está curado por causa de Jesus, papai. E não tem outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. E não voltou mais atrás. Então esse Pentecostes, gente, é para isso. É para que haja uma mudança de vida. É uma vida nova. Toda a vida nova. Começa um tempo novo. A gente começa a agir diferente. Testemunhar diferente. Não só sentir. Não só gostar, mas agir, testemunhar, buscar a santidade, romper com o pecado, né? Testemunhar. Então que o Senhor nos fortaleça, cada um de nós, nesse Pentecostes, de fato, haja como aconteceu com os apóstolos, também aconteça conosco. Claro, essa efusão do Espírito Santo, mas profundamente que haja uma profunda mudança no nosso coração. A gente começa realmente a preocupar na nossa vida em agradar a Deus com a nossa vida. De fato, que a nossa vida passe assim, realmente Jesus, realmente esteja feliz com o nosso agir, não sofrendo. Eu estava lendo um livro, uma mística, que era uma beata, e Jesus falando dos seus sofrimentos, muitas vezes com as nossas atitudes. Então que Deus nos fortaleça, para que a gente possa realmente acontecer um grande Pentecostes para nós, na nossa vida, na nossa comunidade, que gere realmente uma mudança profunda na nossa vida. Um grande ardor, um grande desejo de uma santidade. Mas que não fique apenas no desejo, né, no pensamento, mas que vá para a nossa vida. Vamos colocar esse nosso anseio também agora no altar de Deus, nosso pedido, nosso querer. Ofereça a sua vida, convida você também no ofertório a ofertar a sua vida a Deus, pedir a Deus esse Pentecostes na sua vida, na sua família. Peça a Deus, né, na hora da consagração, vamos mergulhar nesse mistério de Deus, para que Ele venha nos transformar profundamente na nossa vida e no nosso coração.